Agora a gente vai entrar na terceira e última parte da aula, que é uma comparação entre algumas propriedades e alguns dados extras dos elementos da família 1A, os metais alcalinos, e os elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos. A gente vai começar falando de abundância, que é a quantidade relativa com que os elementos aparecem em determinado lugar do planeta. Na crosta terrestre, dos elementos da família 1A, os elementos mais abundantes são sódio e potássio, sendo o sódio o sétimo mais abundante e o potássio o oitavo mais abundante. Já na família 2A, os elementos mais abundantes são cálcio e magnésio, sendo o cálcio o quinto elemento mais abundante e o magnésio sendo o sexto elemento mais abundante. Comparando agora as propriedades periódicas. A energia de ionização. Os elementos da família 2A eles têm energia de ionização maiores do que os elementos da família 1A. Por que isso acontece? Isso acontece devido ao aumento do número de prótons, que faz com que esses elétrons fiquem mais presos ao átomo, precisando de mais energia para ionizar. Então, quando você caminha da esquerda para a direita, a energia de ionização ela vai aumentar nesses dois grupos. Com relação à afinidade eletrônica, a afinidade eletrônica dos elementos da família 2A é baixíssima em relação aos elementos da família 1A. Por que isso acontece? Porque a camada de valência dos elementos da família 2A termina em Ns2, ou seja, ele vai ter uma subcamada completamente preenchida que é estável, ou seja, é uma zona de estabilidade. Se a subcamada é estável, ela não tem interesse de receber elétrons. Por isso que os elementos da família 1A eles vão ter afinidades eletrônicas mais negativas e, por consequência, maior facilidade de receber os elétrons. Comparando as temperaturas de transição de fase. Aqui a gente está representando em laranja os elementos da família 2A e em amarelo os elementos da família 1A. Comparando o ponto de fusão e o ponto de ebulição entre as duas famílias, a gente consegue perceber que os elementos da família 2A eles vão ter pontos de fusão maiores do que os elementos da família 1A e pontos de ebulição também. Isso é devido à ligação metálica. Os dois elétrons de valência vão fortalecer a ligação entre os elementos. Agora a gente vai ver uma propriedade que permite identificar os elementos que a gente já falou várias vezes como é que eles foram identificados durante a história, que é chamado o teste de chama. O teste de chama ele nada mais é do que uma aplicação do modelo de Bohr de transição eletrônica. Como é que é feito isso? Você vai pegar um determinado composto, vai submeter ele ao calor de uma chama, a energia da chama vai excitar o elétron, ele vai sair de uma camada mais interna e vai para uma camada mais externa. No retorno, ele vai liberar a energia que ele absorveu na forma de cores. O que acontece? Como todos os elementos ele tem número de prótons e tem raios diferentes, então isso vai fazer com que a energia devolvida de cada elemento ela seja diferente. Então, cada elemento ele vai emitir uma cor ou uma composição de uma mistura de cores diferentes, como se fosse o CPF do elemento. Então, pela cor, você consegue identificar o elemento. Por exemplo, o lítio ele é um vermelho mais rosado. O sódio ele é amarelo. O potássio ele é vermelho. O rubídio ele já vai ser um vermelho violeta. O césio ele vai ser azul. O magnésio ele é branco. O cálcio ele já é um pouco mais alaranjado, é chamado de vermelho tijolo. O estrôncio ele já é vermelho vivo. E o bário ele é verde limão. Então aqui a gente tem um vídeo deles pegando fogo, para vocês verificarem a diferença das cores do lítio, do estrôncio e de vários outros elementos. Então esses metais eles são utilizados como um aditivo na pólvora para fazer os fogos de artifício que a gente vê nas comemorações. Agora a gente vai entrar no nosso último tópico aqui, que é a solubilidade e hidratação. A gente vai ver como é que funciona a solubilidade dos elementos da família 1A e da família 2A. Então, para entender solubilidade, é interessante a gente entender como é que funciona uma ligação iônica no composto. Na ligação iônica, você vai ter a transferência de elétrons e, em seguida, vai ter uma atração eletrostática entre o cátion e o ânion. Eles começam a se enfileirar de forma organizada, como a gente está vendo aqui, sempre alternando positivo ou negativo. Essa estrutura organizada é chamada de rede cristalina.
E a energia que mantém os íons juntos é chamada de energia de rede. Ela vai ser proporcional ao produto da carga do cátion pelo ânion e vai ser inversamente proporcional à soma dos dois raios. Então, o que é que a gente pode observar aqui? A gente tem aqui compostos aletos dos metais alcalinos e aqui a gente tem valores de energia de rede. Se você pegar aqui lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, então o que é que a gente vai observar aqui? Os fluoretos são os compostos que vão ter energia de rede mais negativa. Significa o quê? Ligação iônica mais forte. Por que que isso acontece? Por causa do raio do flúor, que é muito pequeno. Aí em seguida vem os cloretos, depois vem os brometos, depois por último vem o iodeto. Como o raio do iodo é maior, a energia de rede dele é mais fraca, portanto, a energia necessária para separar os íons ela vai ser menor. O segundo fator que vai contribuir pela solubilidade vai ser a interação do íon com o solvente depois que ele se dissolver. Então, no caso, vai ser a interação do cátion com o oxigênio das moléculas de água ou do ânion com os hidrogênios da molécula de água. Então, como é que funciona essa ligação íon-dipolo? Ora, a energia ela vai ser diretamente proporcional aos produtos das cargas dividido pela distância do íon para o átomo que vai estar vizinho a ele. Se a gente analisar aqui, a gente vai ver o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. A gente vai ter os valores de raio. O raio iônico ele aumenta de cima para baixo no mesmo grupo. Então, o que a energia de rede vai dizer? Quanto menor o íon, menos solúvel ele vai ser. O que a hidratação vai dizer? Quanto menor o íon, mais fácil ele vai dissolver. Professor, isso é contraditório? É como se as duas estivessem competindo. Se o íon menor ele dissolver mais, significa que o efeito do solvente ou do íon dipolo está sendo mais forte. Se por outro lado o íon maior dissolver mais, significa que o efeito da energia de rede ou o peso da energia de rede está sendo maior. Então vamos analisar dois casos, os fluoretos e os brometos. Se você olhar o fluoreto dos metais alcalinos, à medida que o raio aumenta, a solubilidade aumenta. Significa o quê? Que o fator que está regendo a solubilidade dos fluoretos é a energia de rede. Por outro lado, quando você vai analisar os brometos, quanto menor o raio, mais solúvel é o composto. Significa o quê? Quem é que está contribuindo mais para essa solubilidade? É o efeito da hidratação. Então, a hidratação, para o caso dos brometos, ela funciona melhor. Quando a gente vai avaliar a solubilidade dos compostos de metais alcalinos terrosos, eles também vão levar em consideração a questão do raio. Então aqui a gente está avaliando 5 classes de compostos: os óxidos, os carbonatos, os hidróxidos, o sulfato e o cromato. Os óxidos, o carbonato e o hidróxido, se vocês repararem, quanto maior o raio, mais solúvel. Então os três eles estão seguindo o fator da energia de rede. Já os sais que têm 4 átomos de oxigênio, o sulfato e o cromato, eles fazem boas ligações de hidrogênio com a água. Então, nesse caso, predomina o efeito da solvatação. Resumindo, óxidos, carbonatos e hidróxidos, quanto maior o raio, mais solúvel. E no caso de sulfatos e cromatos, quanto menor o raio, mais solúvel. Agora vamos comparar os níveis de hidratação dos metais alcalinos com os alcalinos terrosos. Quanto menor o raio, mais vai haver hidratação do íon. Então, se você comparar primeiro os elementos da família 1A, quem é que vai hidratar mais? É aquele que tem o menor raio, que no caso vai ser o íon lítio. Para vocês terem noção, o íon lítio ele não vai existir individualmente. Ele vai ter uma ligação íon-dipolo tão forte que é como se ele tivesse uma esfera de água em volta dele que fizesse parte dele, ou seja, ele vai se comportar como se fosse um único composto. Onde o lítio vai aproximadamente 25 moléculas de água junto com ele, devido a esse efeito do íon dipolo ser mais forte para ele. Apesar desse efeito de solvatação ser muito forte, quando você seca os sais dos metais da família 1A,
Em geral, eles são formados sais anidros, ou seja, sais na ausência de água. Então você vai ter o cloreto de sódio, se você dessecar ele, naturalmente vai formar só o cloreto de sódio sólido. Isso não acontece com os metais alcalinos terrosos. Por que não acontece? Porque o raio deles é menor do que os elementos da família 1A e a carga deles é maior. Então, o íon dipolo com as moléculas de água é muito mais forte. Isso a gente pode ver pelos valores de energia de solvatação. Eles são muito mais negativos, significa que a energia é muito mais forte. Quanto mais negativo for esse valor, mais interação com água os íons vão ter. E qual é a consequência disso? Quando você tenta secar esses sais, junto com eles vão precipitar moléculas de água. Então, quanto menor o íon, mais moléculas de água vão precipitar junto. Então, por exemplo, a gente vai ter o cloreto de bário, ele precipita com 2 moléculas de água, já o cloreto de cálcio e de magnésio, eles precipitam com 6 moléculas de água. Já no caso do berílio, como o raio é muito pequeno, em vez de ter um íon dipolo, vai ter uma ligação covalente das moléculas de água com o íon do berílio, se comportando com o que a gente chama de íon complexo, quando você tem mais de uma espécie formando aquele íon. Beleza? Então, com isso a gente termina a nossa aula. Grande abraço aí, bom estudo para vocês.